Muito obrigada, senhora presidenta, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhora presidenta, hoje pela manhã, a presidenta Dilma lançou o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais, que deverá destinar recursos de mais de 15 bilhões para ações de prevenção e tragédias decorrentes de fenômenos climáticos intensos. Ainda no decorrer da solenidade, foi anunciada a inauguração das novas instalações do Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres, o SENAD, que é ligado à Defesa Civil. O plano, senhora presidenta, senhores e senhoras senadoras, ele consiste em 4 eixos fundamentais. O primeiro eixo é o eixo prevenção. A prevenção que contempla obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, voltadas à redução do risco de desastres naturais. Dentre as ações previstas nesse eixo estão obras de contenção de encostas, drenagem urbana e controle de inundações, além de construção de sistemas de captação, distribuição e armazenamento de água potável nas regiões do semiárido para enfrentar o problema e os efeitos da seca. O segundo eixo mapeamento, prevê o mapeamento das áreas de alto risco de deslizamento, enxurradas e inundações em 821 municípios prioritários. Nesses municípios serão elaborados planos de intervenção que identificam a vulnerabilidade das habitações, da infraestrutura dentro dos setores de risco, bem como propõem soluções para os problemas encontrados. Além disso, o governo apoiará a elaboração das cartas geotécnicas de aptidão urbana, que permitirão o estabelecimento de diretrizes urbanísticas para o projeto de novos loteamentos. O terceiro eixo monitoramento e alerta. As ações previstas nesse eixo têm como objetivo o fortalecimento do sistema de monitoramento e alerta, especialmente por meio da ampliação da rede de observação e da estruturação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, e do SENAD. Serão também implementadas salas de situação em todos os estados para o monitoramento hidrológico pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Nessa estrutura, o CEMADEM enviará ao SENAD alertas de possíveis ocorrências de desastres nas áreas de riscos mapeada. O SENAD, por sua vez, transmitirá os alertas aos estados, aos municípios e a outros órgãos federais e oferecerá apoio nas ações de resposta imediata aos desastres naturais. O quarto eixo é o eixo de resposta a desastres. Esse eixo envolve um conjunto de ações voltado ao aumento da capacidade de resposta frente à ocorrência de desastres, tais como a criação da Força Nacional de Emergência e a mobilização da Força Nacional de Segurança, no apoio aos estados e municípios quando ocorrerem desastres de grande porte e grande magnitude, visando acelerar a execução das ações de recuperação e de socorro. A Força Nacional do SUS, do Sistema Único de Saúde, será estruturada com a capacitação também de profissionais, a constituição de hospitais de campanha e estoques permanentes de materiais e medicamentos com capacidade para atender até 3 desastres simultaneamente. A implementação do cartão pagamento de defesa civil será ampliada, visando agilizar os repasses aos estados e municípios dos recursos para a ação de socorro. As Forças Armadas também serão mobilizadas. Além disso, quando ocorrer desastres, serão disponibilizados imediatamente unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Senhora presidenta, eu quero primeiro pedir que o meu pronunciamento em relação ao ato importantíssimo de hoje, com a participação da presidenta Dilma, integre na íntegra os anais dessa casa. E segundo, dizer da importância dessas medidas adotadas em âmbito nacional. Primeiro, porque eu vivo no estado do Amazonas, um estado
que normalmente nós vivemos 6 meses do ano uma cheia e os outros 6 meses uma estiagem muito forte. Para que todos tenham ideia, senador Davim, Vossa Excelência, que é médico, nós estamos vivendo em Manaus uma temperatura de aproximadamente 37, 38 graus, uma cidade que é extremamente úmida e, entretanto, a umidade do ar chegou a bater, nesses últimos dias, a casa dos 20%. O que trará gravíssimos reflexos na saúde das pessoas. Na saúde, nós estamos acostumados lá com uma umidade de aproximadamente, de média, 90% a 98%. E nesses últimos dias baixou para 20% a umidade do ar na cidade de Manaus. Então, senhora presidente, é muito importante que o governo federal centralize essas ações e capacite cada vez mais estados e municípios para que possam fazer frente a situações de emergências como essa. Eu falei aqui do problema da falta de umidade do ar, mas falo de outro. O centro da cidade de Manaus estava, até a semana passada, senadora Marta, de uma cidade de 2 milhões de habitantes, interditado. O comércio demitiu 8 mil trabalhadores. Senador Mozarildo, que conhece bem Manaus, sabe disso, da importância do centro para a cidade de Manaus e do vigor do comércio do centro da cidade, pois o centro da cidade de Manaus ficou por mais de 4 meses interditado e apenas nos últimos dias foi liberado para o transporte coletivo e parte também para os automóveis. E isso em decorrência de que a cheia que foi ocorrida nesse ano e que bateu todos os recordes na cidade de Manaus, a cheia fez com que as próprias galerias de esgotamento sanitário, de água pluvial, também ficasse danificada. O que significa dizer que, com o lançamento deste programa pelo governo federal, Manaus, assim como as capitais brasileiras e as cidades brasileiras que sofrem com este problema dos desastres naturais, poderão não apenas resolver o problema depois que eles aconteceram, mas poderão agir no sentido de minimizar os reflexos desses desastres naturais. O cartão que foi citado aqui como forma de repassar recursos aos estados e municípios. Também o cartão foi lançado no meu estado do Amazonas. O governador Omar mantém um cartão que foi lançado na época em que ele era o vice-governador e o senador Eduardo Braga, hoje, à época, era governador do estado. É a forma mais segura e mais simples de fazer com que a ajuda do governo federal chegue rapidamente aos municípios e, principalmente, rapidamente às pessoas e às famílias que estão vivendo esses desastres, esses momentos de muita necessidade. Então, eu quero aqui cumprimentar a presidenta Dilma e dizer que não tenho dúvida nenhuma que o governador Omar, do meu estado do Amazonas, assim como todos os governadores dos estados brasileiros e prefeitos das grandes e pequenas cidades, deverão estar integrados a esse projeto, a esse programa importante de prevenção aos desastres naturais que foi lançado no dia de hoje. Então, fica aqui os meus cumprimentos à presidenta Dilma por mais uma ação fundamental e importante. Agora, senhora presidenta, nesses 2 minutos que me restam, eu gostaria e faço questão de ler uma carta que eu recebi hoje, senadora Marta, Vossa Excelência, que é a vice-presidenta do Senado, de uma carta muito simples, senadora Marta, que eu recebi de um servidor da casa. Entretanto, um servidor terceirizado que atua na empresa chamada Qualitécnica. E eu faço questão de ler essa pequena carta porque ontem fui procurada por vários desses servidores e dessas servidoras. Gente simples do povo, senadora Marta, que passa por dificuldades enormes. E diz o seguinte, a carta que eu recebi no dia de hoje. Estamos pedindo a colaboração no caso de Vossas Excelências, no caso da empresa Fiança, que saiu há um mês do Senado
deixou de trabalhar para o Senado, senadora Marta, há um mês e não pagou a rescisão dos funcionários. E os funcionários não têm nenhuma explicação quando perguntam para um encarregado geral ou gestor, eles não têm qualquer explicação. Os funcionários procuram um sindicato. A explicação que o sindicato dá é que o Senado já está com o dinheiro, mas a empresa fiança não atende o telefone e não dá qualquer explicação. Os funcionários já estão desesperados, porque não sabem o que anda acontecendo, porque ninguém não fala nada a respeito do assunto. A empresa Qualitécnica, que entrou no lugar da empresa Fiança, está pagando o ticket picado, o Vale Transporte picado. E o ticket do mês anterior ainda eles não terminaram de receber, eles, os servidores. Estamos pedindo a colaboração dos senadores e das senadoras e do presidente do Senado, no sentido de dar alguma explicação e solução para o caso. Este não é um problema do Senado, porque o Senado pagou a empresa. A empresa tem que pagar aos servidores. Mas, senadora Marta, o que eu ouvi de muitas servidoras e servidores no dia de ontem e no dia de hoje é de cortar o coração. Porque para o empresário não tem ideia o que significa um trabalhador que ganha um salário mínimo deixar de receber os tickets, deixar de receber a rescisão de seu contrato. É o leite do filho, é a comida que deixa de ser posta. Então, eu penso que nós... Se termino nesse exato minuto, nós precisamos ajudar essas pessoas simples. E tenho certeza que não só o presidente Sarney, mas Vossa Excelência, com toda a sua sensibilidade, está ajudando e contribuindo para que esses servidores possam receber o mais rapidamente possível aquilo que lhes é de direito. Não estão pedindo favor, apenas um direito que todos eles têm e que nós, nesse momento, precisamos não só estender a mão, mas ajudá-los para que eles possam receber o que têm que receber. Muito obrigada, senadora Marta. Tenho certeza.